Olá, sejam muito bem-vindos à Acorda para a Vida. Eu sou Vivian Kerlaken-Facuri e hoje a gente vai falar no que eu devo crer. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Bom, considerando que o nome da Bíblia é Bíblia, qual seria o sobrenome dela? Bom, o sobrenome dela seria Sagrada, né? E o que o dicionário, o que significa sagrado? Que não se consegue violar, denegrir, invadir, merecedor de veneração e respeito. Bom, então o que está escrito na Bíblia não pode ser violado, denegrido, né? Mas por que a gente deve acreditar que a Bíblia é sagrada? Por que ela é consagrada? Quais são as coisas que provam isso pra gente? Bom, em primeiro lugar, a imutabilidade dela. Então, a cultura passa, os costumes mudam, mas a Bíblia é sempre um livro atual. Ela é sempre um livro que, quando a gente lê, parece que ela foi escrita ontem, né? Fora os costumes que estão lá, mas é uma coisa que você fala, puxa, como que pode? Bom, só pode porque quem escreveu foi o nosso Criador. Só Ele poderia conseguir essa imutabilidade. Em segundo lugar, ela é assertiva. Como ela foi escrita pelo nosso Criador, ela não erra, ela é perfeita. É por isso que quem segue a Bíblia à risca, né? É lógico que ninguém consegue fazer tudo direitinho porque nós somos todos pecadores. Mas quanto mais à risca você segue, quanto mais você segue aqueles ensinamentos, melhor vai ser a sua vida. Em terceiro lugar, ela é profética. A Bíblia é o único livro da história da humanidade que conseguiu prever o que ia acontecer no futuro, prever o que ia acontecer na história da humanidade, e ela não está errando. Tudo que ela foi falando, você vê várias pessoas, né, vários personagens que previram a vinda de Jesus, isso realmente aconteceu, e tem mais algumas coisas que ainda vão acontecer, estão lá em Apocalipse, e algumas até nesses outros livros. Mas é impressionante isso, porque só Deus consegue prever o nosso futuro. Mas essa é a única maneira que Deus consegue falar com a gente? Através da Bíblia? Não, não é a única maneira. Essa é uma das maneiras. Mas existem outras maneiras. A Bíblia seria o geralzão. Isso aqui é para todo mundo. Então, o que está escrito lá é para todo mundo. Mas existem outras maneiras também. Muitas vezes Deus fala com a gente através de outras pessoas, uma pessoa que você confia, que vem te falar alguma coisa na hora certa, aquela coisa certa. Às vezes você lê um livro sobre a Bíblia e esse livro também vai falar com você naquela hora certa. E uma outra maneira são os nossos pensamentos. Mas como que são esses pensamentos que vêm de Deus, que vêm do Espírito Santo? É o Espírito Santo comunicando com a gente. Eles são pensamentos que são um pouquinho diferentes dos nossos pensamentos normais. Então você pensa num ritmo, com até uma certa linguagem, de uma maneira, e aquela maneira é sempre mais ou menos igual, porque muitas vezes é a sua própria linguagem, normalmente seria isso. Mas às vezes te vem uma frase, uma mensagem, algum pensamento que é um pouquinho diferente do que você está acostumado a pensar. É de uma maneira mais doce, mais amorosa do que o seu próprio jeito de ser, porque eu falo comigo mesma mais ou menos do jeito que eu estou falando com vocês. Mas quando o Espírito Santo está falando comigo, é de uma maneira muito doce, muito amorosa, e essa é uma diferença, né? Não é sempre que você consegue perceber essa diferença, mas essa é uma das diferenças de quando é o Espírito Santo falando com a gente. Uma outra coisa também que acontece é que quando a gente tem muito contato com Deus, quando a gente está realmente buscando a Deus e orando em línguas e orando a todo tempo, uma coisa que acontece é que se você peca, te dá uma tristeza assim bem grande. E essa tristeza é o Espírito Santo te avisando, não gostei, não foi legal, eu não gostei do que você fez. E você fica com aquela tristeza que, se você não está prestando muita atenção, você não sabe de onde veio. E daí você percebe, de repente, que é o Espírito Santo te avisando que está errado, que você não devia ter feito. Então, nessa hora, o que você tem que fazer? Você tem que pedir perdão para Deus,
consertar eventualmente, se puder ser consertado. Às vezes você falou de uma maneira rude com uma pessoa, você fez alguma coisa que você não devia ter feito, então você pode, por exemplo, ligar para essa pessoa e falar: olha, eu te peço perdão, eu estou arrependida do que eu fiz, estava errado o jeito que eu falei. E daí, então, você saiu com a tua vida, porque é isso que o Espírito Santo quer para você. Deus não quer que você fique se sentindo culpado, mas que você peça perdão e siga com a tua vida. Ter uma vida conversando com Deus e tendo esse contato com Deus é simplesmente maravilhoso. É muito gostosa essa sensação de você perceber que era uma mensagem de Deus, que é Deus te falando, usando uma pessoa, usando um livro, usando a Bíblia, usando várias maneiras de falar com você. Isso é maravilhoso. Mas tem uma coisa que vai te impedir de ter essa conversa. Quanto mais pura é a sua vida, ou seja, quanto mais longe do pecado você viver, mais você vai conseguir ouvir a voz de Deus, mais você vai ter essa conversa com Deus. Só que o pecado, ele separa a gente de Deus, né? Ele está lá, quando a gente pega, por exemplo, em Gênesis, vamos lá em Gênesis. Capítulo 2, versículo 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Então, assim, isso aqui está mostrando que eles falavam, eles se conversavam, né? Isso é Deus falando com Adão. Eles se conversavam de uma maneira audível, provavelmente. Só que ele avisou: se você comer essa fruta, daí isso vai separar, você vai morrer. E ele fez isso. E daí ele teve essa separação, parou de ouvir a voz audível, provavelmente ao longo do tempo isso foi diminuindo, diminuindo, até a gente chegar no que a gente está hoje. A gente não tem o privilégio de estar toda hora ouvindo a Deus. Mas se você buscá-lo de todo o teu coração e procurando sempre viver a vida o mais pura possível. O que é uma vida pura? É uma vida o mais longe do pecado que você puder. Por isso que é muito importante que você identifique aonde você está pecando, né? E você peça perdão pelos pecados que você cometeu, porque isso vai te separar da presença de Deus. Isso vai te impedir de ouvir a voz dele. Romanos 3, 23, 24 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Então, diariamente é importante que você tire um tempo a sós com Deus, para que Ele possa conversar com você. Uma das coisas que você pode fazer, além de orar, que é super importante, orar em línguas, importantíssimo também, mas você pode ler um livro relativo à Bíblia, ler a Bíblia também, imprescindível, todos os dias leia um pouco da Bíblia. Você pode assistir programas como esse, mas não corte o seu contato e tenha um contato diário, de preferência a primeira coisa que você faz na sua vida. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Até a próxima!